Olá pessoal, felicidade a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Pois é pessoal, eu estive refletindo sobre uma coisa assim que é bem, ela está, ou pelo menos independente de não haver, é, e assim, oficialmente em determinados locais do mundo, mas é ela, ou pelo menos a ausência dela, que molda toda uma sociedade. E eu estou falando do quê? Da religião. E hoje eu quero falar, pessoal, da importância da religião para uma sociedade. Eu não estou aqui citando não somente a religião cristã com as suas subdivisões, com a sua árvore genealógica, não estou falando aqui somente o Islã com suas subdivisões e sua árvore genealógica e assim as demais religiões, mas o importante da pessoa ter, ou pelo menos a importância que a religião ela traz, ou pelo menos trouxe, para a sociedade como um todo. Porque uma coisa é, meus amados, todos os valores, ou todos os bons valores que você tem, independente de hoje, por exemplo, você ser considerado um desigrejado, ou talvez um ateu, ou talvez você frequente alguma igreja, alguma denominação, todos esses bons valores que a sociedade brasileira teve, ou que a sociedade mundial teve, direta ou indiretamente, ela está ligada à religião, à moral, à moralidade, a algo acima de, de, de ditos estatais, de regras estatais, até porque a imensa maioria das regras estatais, independente de nós estarmos num país laico como o Brasil, onde não tem uma religião oficial, como por exemplo os países árabes, lá os países não são laicos, tá? Os estados, por isso que é chamado de Estado Árabe, ou seja, ou Estado Islâmico, né? Porque o Estado ele é islâmico, o Estado ele tem uma religião oficial, diferente do Brasil que não tem uma religião oficial. É, e essa laicidade estatal brasileira, eu acredito hoje eu vejo que ela tem muito mais pontos negativos do que positivos. Mas tudo bem, voltando lá ao assunto. Hoje, essa geração que a gente vê de pessoas, principalmente as moças, as mulheres, cada vez mais nuas, cada vez mais promíscuas, os homens cada vez mais fracos, mais emocionados, sem uma direção de vida, homens que chegam com seus 16, 18, 20, 25 anos, sem uma profissão, não sabe o que quer, não sabe nem o que vai ser quando crescer. Né? Você já ouviu essa perguntinha? O que você quer ser quando crescer, Joãozinho? Pois é. Hoje, principalmente os homens, né? Que, que chegam aos seus 25, 30 anos, não sabem o que querem da vida, não tem uma profissão. Aí, não, como não tem uma profissão, acabam se debruçando sobre a internet. Inclusive, né, alguns chegam até, sabe, ir para outros caminhos depois que veio a internet. Então, tudo isso, amados, veio por falta de religião. Note que quando nós estávamos há uns 30, 40, 50 anos atrás, onde a sociedade era um pouquinho mais religiosa, por mais que tinha as suas dificuldades, tinha assassinatos, sempre houve também prostituição, mas era numa escala bem menor. Por quê? Porque também a escala da religiosidade na sociedade também era maior. Ou seja, aonde uma está, ela sufoca a outra. Aonde a promiscuidade, aonde a libertinagem está, ela sufoca a religião. E aonde a religião está, ela sufoca a promiscuidade e sufoca também crimes, a maioria dos crimes também, né? É claro que também sempre houve também pessoas religiosas que também cometeram crimes, mas também eram na escala bem menor. Então hoje, pessoal, se nós formos analisar e darmos o braço a torcer, a sociedade está como está, principalmente por falta de religião. E principalmente por falta de religião por parte dos homens, o homem masculino. Por quê? Porque se um homem ele tem a sua vida, é, digamos assim, com base na religião, ele não vai, por exemplo, trair sua esposa. Ele não vai, por exemplo, para uma boate da vida. Se ele não vai para uma boate da vida, automaticamente ele não vai consumir bebida alcoólica. Enfim, um homem religioso, ele vai puxando todo
todo assim um aparato junto consigo. E um homem não religioso também é a mesma coisa. Existe aquela lei, meus cachorrinhos brigando ali. Existe aquela lei, aquela frase, né? Uma coisa puxa a outra. Então, meus amados, que fique essa reflexão. Quando você for falar da religião, pense com carinho, pense com cuidado. Eu não estou falando aqui uma religião específica, né? Uma religião evangélica, uma religião pentecostal, uma religião católica, ou não importa. Eu mesmo, quando eu falo, por exemplo, eu casei em Manaus, minha esposa é manauara. E Manaus tem uma taxa assim, de prostituição muito grande. E eu sempre falo para as pessoas com quem eu convivo, né? Às vezes eu faço moto Uber aqui em Cuiabá, que lá em Manaus, se o homem, se ele não for uma pessoa religiosa, todos os dias ele está com uma mulher diferente. Todos os dias. Todo dia ele está com uma mulher diferente, uma mais bonita que a outra, sabe? Por quê? Porque é aquele clima da sociedade ali, faz com que o homem acabe fazendo isso, certo? Então, se o homem ele não for religioso, numa sociedade como, por exemplo, ali em Manaus, eu estou falando Manaus porque eu morei lá, eu sei lá, conheço lá, pessoalmente Campinas também, que segundo até mesmo a grande mídia reconhece que Campinas é o maior prostíbulo a céu aberto do Brasil. Manaus não está muito longe, e olha que eu morei lá, né? Morei lá, vou lá periodicamente, por mais que tenha já um tempinho que não vou lá, tem 6 anos que eu não vou lá, né, rever meu sogro. Mas quando você for falar de religião, pese na balança os malefícios que a religião, os malefícios que não a religião, mas as pessoas que muitas vezes estão naquela religião ali já fizeram, mas pense na religião em si, na religião ideia, na religião filosofia, não na religião pessoa, porque pessoas estão suscetíveis a erro. Por exemplo, a pessoa fala assim, mas na igreja católica os padres gostam de menininho. Só que na igreja católica não é ensinado isso. Isso é um erro de conduta da pessoa, não da religião, certo? Mas os pastores gostam de pegar as irmãzinhas. Não, isso é um erro do pastor, é um erro de conduta pessoal. Mas nenhuma igreja, por mais libertina que ela seja, ela não ensina isso, né? E olha que tipo assim, eu aceitei Jesus, né? Não sei se tem como Jesus nos aceitar, a pessoa aceitar Jesus, né? Mas quando eu aceitei Jesus, foi na igreja hoje considerada uma igreja libertina, que é a Sara Nossa Terra, né? E nunca vi ninguém ensinando coisas desse tipo, né? E assim, em qualquer outra religião, no espírita, no Umbanda, sei lá, em qualquer uma que a pessoa assim frequente. Então, pessoal, que essa reflexão, a reflexão do lado bom, do lado positivo da religião para a sociedade, ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, curta aí, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito, né? Os vídeos meus sempre são assim, é, bruto, rústico e sistemático, sem edição, não sei fazer edição, não sei nem como se mexe, tá? Mas curte aí, se você curte, dá aí aquele like, compartilhe com seus amigos, tá bom? E que Deus assim nos abençoe grandemente.